Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Deixa eu só arrumar a câmera direitinho, como sempre. Mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é rotineiro aqui no canal, que se trata da questão de morar sozinho, da economia de dinheiro. E um assunto que eu ainda não falei muito de maneira assertiva, não coloquei a ponto, que se trata na juventude de por que é melhor não namorar. Você, homem ou mulher, é melhor não namorar, principalmente entre 18 a 25 anos. Ah, mas eu vou deixar de namorar para sempre? Pode ser. As pessoas não têm a obrigação. Antigamente nós tínhamos uma obrigação cultural para sermos homens. Éramos considerados homens somente aqueles que tinham família. Assim que ele tivesse um filho, aí ele seria um homem. A mulher também. Nossa, se ela não tivesse um filho, a mulher seria uma coisa, ela seria excluída da cultura. E isso nós sabemos pelas próprias histórias que nossos ancestrais falam, né? Nossos avós. Com certeza você já deve ter ouvido. Mas, no entanto, as, a, a cultura sempre está mudando. E nesse momento eu vejo que isso caiu bastante em relação ao desuso. Porque o que nós vemos hoje é uma grande redução, falando do Brasil em si, do gráfico de natalidade. Então, o Brasil, como está com uma natalidade igual do Japão, igual dos países europeus, porque as pessoas não têm casado tanto e, e, e tendo filhos. Principalmente, você pode argumentar, mas ainda existe aquelas famílias do interior que não têm acesso a preservativo. Sim, existem, mas e ainda mais com os cidadãos que ainda mais não têm filhos. Então, independente da profissão, que seja ela ensino superior ou de ensino médio, as pessoas têm preferido não ter filhos e não namorar também. Aí você pergunta, mas por que deixar de namorar? Claro que homem ou mulher, você precisa ter uma espécie de diminuição do seu lado emocional, da sua carência emocional. Você não precisa de outra pessoa necessariamente vivendo com você para você se sentir o bem-estar, o junto, protegida, uma pessoa protegida. Você pode ser uma pessoa protegida consigo mesmo, fechada a si mesmo, porque no final das contas, quem vai resolver os seus problemas é você mesmo. Igual o Renato Russo fala na música, confie em si mesmo. Então, ninguém vai, na hora do aperto, na hora que você mais estiver mal, mesmo que a pessoa seja a mais amorosa possível, ela não vai conseguir resolver o seu problema. E quem vai conseguir é somente você. Eu não estou falando que não se deve ou deve. Eu não vou pregar nenhuma espécie de moralismo. Eu não gosto de pregar isso. Aqui é um canal de livre pensamento. E as pessoas têm a total e
completa liberdade para fazer o que querem. No entanto, eu vejo uma contradição em relação à economia. Olhando para o mercado de trabalho, os trabalhos aqui no Brasil, para a juventude, entre 18 e 25 anos, ou qual ingressa no mercado de trabalho, não tem valido a pena namorar. Principalmente homens, que precisam ser mais cordiais para as mulheres. Isso é uma cultura que continuou sendo vigorosa ainda nesses tempos. Se você é homem, a tendência é que você convidar uma mulher para sair, é tomar uma atitude, a não ser que se você seja um Brad Pitt, aí, muito bonitão, mas a tendência é que você chame a mulher para sair. E quem que vai pagar as contas? É você, homem. Claro que tem as mulheres que podem pagar também, porque eles já têm o seu próprio trabalho, mas elas esperam, porque é uma natureza já nossa. A mulher espera que o homem seja cordial, que ganhe um tributo, que ofereça para ela algum. É como se fosse uma espécie de carinho. Você poder pagar a conta. Ou nos tempos primitivos seria um alimento, uma coisa, uma fruta, por exemplo. Você fosse na natureza e coletasse uma banana, uma maçã e desse então para uma mulher. Ela levaria isso com muito carinho, porque é uma coisa que tem o seu valor econômico. Isso eu digo há 20, 30 mil anos atrás. E esse tipo de cultura está ainda na nossa mente impregnada. É uma espécie de instinto. A mulher, ela se sente validada quando o homem faz essa gentileza de pagar as contas em relação quando ele sai. Então, por isso que tem, às vezes, primeiro, segundo, terceiro encontro, e ainda as mulheres mais reservadas não vão querer ter nenhum ato mais profundo com você se você não lhe convencer ainda. Agora, e as mulheres também, eu tenho certeza que tem um pensamento em si. Não vale a pena você se ceder a um homem que depois vai te largar. Porque nós sabemos muito bem, claramente, na natureza, que quem procura por mais sexo é o homem. A mulher naturalmente procura menos sexo, a não ser que ela seja muito tarada. Mas é sempre o homem que quer mais sexo do que a mulher, por causa dos níveis de testosterona. A natureza fez isso com nós, conosco, porque assim o homem sempre está procurando a se reproduzir. E nas épocas mais anteriores, não existia preservativos, etc., como hoje. Então, não é também uma abstinência de se fazer sexo ou algo do gênero, mas o que eu digo é que namorar acaba saindo caro. Mesmo que em conjunto o casal possa dividir contas quando saírem, e principalmente se começarem a morar juntos, porque daí já passa, na legislação brasileira já passa de namoro até mesmo para uma espécie de casamento, quando a pessoa fica muito, muito com você, por exemplo, a partir de 4, 5 anos, vivendo na mesma casa, isso já pode ser considerado um casamento na visão da justiça. Então,
não foi feito nenhuma espécie de acordo econômico, como isso vai ficar no tribunal? Não tem como você também dizer, a mulher trabalha, o homem cuida dos filhos. Ou mulher cuida dos filhos e homem trabalha. Geralmente, o que nós vimos na cultura, antigamente, mesmo, ou até mesmo temos raízes ainda históricas, e que o homem sai trabalhar por fora e a mulher, então, como mãe, gosta mais de tratar das crianças. Tem essa ligação amorosa mais, ela é mais empática, mais emocional em relação às crianças do que o homem. Mas isso pode se provar o contrário. Cada pessoa é diferente. No entanto, eu falo no geral, na natureza. Mas o que eu quero dizer resumidamente, que namorar nessa idade não vale a pena. Porque você vai conseguir um emprego. Por exemplo, hoje o salário mínimo está em 1.500. Você completa o ensino médio. Você vai tentar pegar o primeiro emprego que você vê na frente. Se você realmente precisa do dinheiro. Para quê? Você pergunta. Para alugar uma casa. Para você poder ter a sua liberdade. Porque muitos de vocês podem ser que não tenham casa para morar. Os seus pais não vivem de aluguel também. Eu tive a sorte de meus pais terem terrenos e eu ter uma herança, mas a maioria das famílias brasileiras não tem essa sorte. Então, a pessoa, você jovem, pode querer, então, querer sair da casa dos seus pais e morar sozinho. E para isso, você não pode namorar, independentemente se você é homem ou mulher. E eu não preciso nem falar, menos ainda ter filhos. Isso eu nem comento, né? Não preciso falar sobre isso. Economicamente não vale a pena se namorar. Porque vão se vir mais gastos, vão se vir preferências diferentes e etc, etc. E naturalmente a mulher vai se sentir desrespeitada se o homem não provê de carinho. E o carinho que eu disse é comprando coisas, pagando os lanches. Se a gente for ver na nossa cultura, quem que paga as coisas sempre? Sermos sinceros, na maioria dos casos é os homens. Eu não vou dizer que esse é a forma correta ou incorreta. É assim que acontece. E, como eu falei, é uma forma de valorizar a própria mulher. Mas o homem tem que colocar na cabeça que ele vai ter muitos gastos em relação a isso. E você saindo de casa, tendo que acordar 5h30 da manhã para chegar lá no seu trabalho, 7h30, ficar 2 horas no trânsito e depois ter que chegar em casa 5 horas, 6 horas da tarde, ficar todo esse tempo fora de casa trabalhando para receber um salário tão pequeno, eu creio que até R$ 2.000 é pequeno. E aí esses políticos querem cobrar imposto de renda para R$ 2.700. Parece que eles não visitam o mercado para ver os preços das coisas. É inacreditável mesmo o que acontece nesse país. A inflação e o pensamento político. Parece que essa gente nunca necessitou mesmo de dinheiro, nunca passaram fome. Então, é isso que eu te digo, foque em você mesmo.
foque em economizar dinheiro. Pense no seu futuro. Foque então nisso e depois, posteriormente, você pode ver, analisar o que você quer fazer. Eu não vou falar aqui, como eu disse, de novo, o que é bom, o que é ruim para fazer. Mas o que eu vejo em relação à economia é muito melhor não ter nenhum relacionamento a partir do momento que você entre no mercado de trabalho ou esteja estudando e ainda no mercado de trabalho, porque daí o tempo diminui mais, ou se o tempo diminui mais, você pega meia carga horária, você não, de trabalho, para poder estudar. Aí você tem que pegar o dinheiro do trabalho para pagar a faculdade, mesmo que seja por bolsa, por exemplo, de 50% que você consiga pelo ProUni. Só um exemplo. Ou 100% que você tem que pagar a faculdade. Então não vale a pena. Você vai se sacrificar demais mesmo. Eu já vi vários casos de pessoas que trabalham o dia todo e ainda de noite vão fazer faculdade. Então elas ficam o dia inteiro focando na questão econômica. Aí você pensa, estão fazendo certo? Eu creio que sim. Você pode dizer, amanhã eu posso amanhecer morto, eu não estou curtindo a vida. Mas é o investimento que a pessoa tem feito naquele momento. Ela tem economizado dinheiro e está se formando numa faculdade, ou seja, está evoluindo para depois ganhar mais e assim sucessivamente ter mais sucesso na sua carreira profissional. Então é isso que eu pensei a respeito desse assunto. Mas se vocês tiverem uma opinião diferente, principalmente os mais velhos, que não são dessa faixa etária, e quiserem comentar em relação a como vocês fizeram, teve às vezes acontece de uma gravidez não esperada, comente aqui nos comentários e falem a respeito para nós podermos discutir isso que eu acho extremamente interessante. Então, se puder deixar o joinha e inscrever-se no canal para mais vídeos sobre essa espécie de reflexão, eu ficaria muito feliz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.